A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Nós estamos no nosso 8º dia do nosso jejum e nós estamos lendo o livro A Igreja Fora das Paredes. E hoje é o capítulo 8, que tem como tema Como Jesus vê as pessoas. E o texto base se encontra em Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Você sabe que nós estamos fazendo a leitura do livro. Nós não estamos explicando, né? E a introdução diz assim, isso se referindo ao testemunho meu. Quando eu ministrava em um dos nossos encontros com Deus, lá em Santo André, na nossa chácara, Sarça Ardente, algo aconteceu de muito estranho. Como de costume, eu estaria ministrando sobre libertação. E no momento da ministração, eu pude sentir um ambiente muito ruim, um ambiente pesado, um ambiente preso. E havia algo no ar que eu não podia explicar, algo que eu nunca senti. Durante a ministração foi uma bênção. Deus libertou muitas pessoas. Eu pude ser usado por Deus para que muitas vidas fossem libertas. Foi algo excelente, algo poderoso. E à noite, quando nós fomos deitar, tive um sonho muito ruim. Sonhei com uma reportagem de TV que mostrava uma mulher mantida como refém por um ser estranho, parecido com um lobo. O sonho foi muito real. Acordei muito assustado e comecei a orar. Assim que acordei, o Senhor me falou que aquilo estava acontecendo com muitas pessoas dentro da igreja. Pasmem. As pessoas estavam cativas, presas dentro do prédio da igreja por espíritos e eles nem se davam conta. Foi aí que lembrei desse texto e eu quero compartilhar algo sobre ele. E também alertar da necessidade de nós sairmos como igreja das paredes do prédio. O primeiro tópico desse capítulo: Jesus percorria as cidades e aldeias. Cidades e aldeias significa que Jesus procura ir a qualquer lugar onde houvesse uma pessoa, um ser humano. Jesus procurava os homens para salvá-los, curá-los e libertá-los. Jesus já te encontrou? Você já foi achado pelo Senhor? O Senhor ia tanto às cidades como às aldeias, ou seja, lugares agradáveis ou lugares desagradáveis. Não havia nada que pudesse impedir o Senhor de buscar aqueles que deveriam ser salvos. Ninguém pode impedir a obra do Senhor na sua vida. Para Ele não há lugares ou pessoas difíceis demais. Ele pode, Ele quer e Ele faz. Aleluia. Ponto 2. Ensinando, pregando e curando. Jesus ele tinha um ministério calcado em 3 grandes tarefas. O primeiro dele é o ensino. Jesus ensinava muita gente a viver com Deus. O ensino de Jesus dizia a respeito a viver uma vida melhor. É possível, sim, ser feliz. Só com Jesus é possível ser feliz. O Senhor deseja te ensinar a viver melhor com Deus, viver melhor com seus pais, com seus amigos e consigo mesmo. Como que essa parte do ministério de Jesus é realizado hoje? Através do discipulado, do ensino de um cristão a outro cristão, de um crente para outro crente. Deus quer que eu e você sejamos ensinados para que possamos ensinar a outros. Tanta gente aí parada, só recebendo um desperdício de talentos. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã. A segunda coisa no qual o ministério de Jesus era pautado, ele pregando o evangelho do reino de Deus.
Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando a chegada do reino de Deus. Era como uma declaração de posse. Ele estava anunciando aos homens e também aos seres espirituais que um novo tempo era chegado, tempo de paz, de alegria, de libertação, de saúde, de favor de Deus, de graça de Deus, de presença de Deus através do Espírito Santo. Precisamos aprender a viver segundo os princípios do reino de Deus, segundo as quais eu não tenho que viver doente, eu não tenho que viver triste e solitário, eu não tenho que viver oprimido, eu posso viver cheio do Espírito Santo. Um outro ponto em qual o ministério de Jesus era pautado, era curando todas as enfermidades e moléstias. Um tempo de sobrenatural. Por onde Jesus andava, o sobrenatural o acompanhava. E isso está disponibilizado para você, meu irmão. Isso está disponibilizado para você, minha irmã. Você pode viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! O terceiro ponto, Jesus viu a multidão. O povo deveria estar rindo, brincando, talvez comendo e bebendo, sem aparentar nada de estranho ou de errado. Mas Jesus os viu como realmente eles estavam. Viu a real condição das pessoas. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele consegue ver o que Deus sente. Ele consegue ver o que Deus vê. Ele consegue ver o que os homens sentem. Jesus não teve pecado. Jesus não sabia o que era ser perdoado por Deus. Nunca se sentiu afastado de Deus pelo pecado, senão até a cruz. Mas Jesus sabia o que o homem sente quando está debaixo do pecado, porque o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo mostrava a ele como as pessoas realmente estavam. Quiçá, esta visão motivou ainda mais a Jesus ir para a cruz. Como que Jesus via a multidão ou as pessoas? Desgarrados. É uma expressão que significa o rapto de alguém por um ladrão que mantém a pessoa ferida de morte, presa ao chão, sem chance de se libertar. Como que Jesus via as pessoas? Errantes. Esta palavra significa literalmente alguém que é esfolado vivo, a pele sendo tirada aos poucos, com a pessoa ainda viva. Como que Jesus via as pessoas? Ovelhas sem pastor. Durante mais de 1.500 anos, a situação de Israel ainda não havia sido alterada. Desde Moisés, o povo vivia como ovelhas sem pastor. O que mais afligia Jesus era que durante todo esse tempo, o Senhor sempre tentou conduzi-los. Ele enviou juízes, ele enviou reis, ele enviou profetas, mas tudo foi em vão. Israel parecia não querer a presença de Deus e agora estava assim, sofrendo, como ovelhas sem pastor. Ponto 4. Jesus teve compaixão. Compaixão, esse termo, aparece poucas vezes no Novo Testamento. O seu significado é muito profundo, indica um sentimento visceral. Seria como se o coração da pessoa chegasse a se contrair de tanta dor pelo sofrimento de alguém, a ponto da pessoa não poder se conter e se empenha para resolver o problema. Esta palavra aparece também em Marcos, capítulo 1, versículo 41, que diz assim: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. Concluindo esse capítulo, Jesus nos procura onde estivermos, expõe o seu desejo para nós, nos livra dos poderes que nos prendem e nos amarram. Ele não se segura, ele corre ao nosso encontro para nos ajudar. Tudo isso porque ele nos ama. Amém? Para a meditação, qual vai ser a sua resposta a ele hoje? Quantas pessoas? Faça uma lista de quantas pessoas
você conhece que estão desgarradas, estão perdidas e sem pastor. Quantas pessoas se sentem desgarradas, como se estivessem presos, sem condição alguma de reagir ao ferimento. Quantas pessoas estão errantes, sentem-se esfolados, vivos pela opressão da vida e pelo diabo. O que você vai fazer diante disso? Vai fazer alguma coisa além de observar? Você deseja sair de dentro do prédio para proclamar, anunciar o Evangelho de Cristo? Ou deseja entrar nas fileiras do Senhor para salvar aqueles que estão em tempos difíceis, em condições difíceis? Amém? Amém. Irmãos, me perdoa, o telefone acabou de tocar, eu acabei de não desabilitar essa função e acabou tocando, me perdoa, mas eu creio que você consegue entender aí, amém? Que você possa receber essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Fica na bênção.